para todos os públicos. Olá, meus alunos do 4º e do 5º ano, professor André, mais uma vez aqui com vocês com o programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida, executado pela Secretaria Municipal de Educação. É um prazer estar com vocês de novo e nós vamos iniciar nesse bloco com a disciplina de Geografia, ainda nossa última aula. Hoje nós vamos terminar a nossa unidade 1, que é a Dinâmica Populacional Brasileira. Professor, eu sei que você vai mostrar aquelas duas fotos. Vou mesmo, que são fotos que mexem com a gente, mexem por dentro realmente, que é uma realidade da população brasileira, é a nossa realidade do Brasil. Vivemos do lado, de repente nós podemos observar a riqueza, do outro lado, uma pobreza extrema. E é o que as imagens aqui que eu mostro desde o mês de abril, nessas 7 aulas, é o que eu mostro para vocês direto, que é a realidade que vivemos diariamente no nosso país, a desigualdade social. Hoje nós vamos continuar falando da desigualdade, vamos falar um pouco medindo a desigualdade de renda no Brasil. Mas antes de falar sobre isso, eu quero relembrar para vocês sobre o que vem ser dinâmica. Dinâmica é aquilo que não para, que está sempre em movimento. É assim a população brasileira, nós sempre estamos em movimento. Nós vamos trabalhar hoje com medindo a desigualdade de renda no Brasil, e onde nós vamos descobrir como é que eu faço, como é que eu vou aferir isso, como é que eu vou descobrir a desigualdade de renda do Brasil, qual é a região que é mais desigual, qual é a menos, qual é o estado menos desigual que nós falamos na última aula. Mas vamos falar também só de renda, professor? Não, vamos falar também, infelizmente, que a população negra é a que sofre mais com essa situação devido a fatores históricos, e isso inclui sobre educação, acesso à saúde, a infraestrutura, entre outras coisas, tá certo? Uma pequena introdução para a gente antes de começar a nossa aula. O que vem ser desigualdade social que nós trabalhamos na última aula? Vou ler para vocês. Desigualdade social é o quê? É um mal que afeta todo mundo, em especial os países que ainda se encontram em processo de desenvolvimento. Os países ricos, como os Estados Unidos, existe desigualdade? Sim, assim como na Europa. Existem. Mas esse mal afeta principalmente os países em desenvolvimento, como por exemplo na África, onde temos, por exemplo, Angola, onde a mulher mais rica da África está na Angola, na capital Luanda, mas o resto do país é um país muito pobre. O Brasil é um país nem desenvolvido, nem em desenvolvimento. O Brasil é um país emergente e temos também uma grande quantidade de desigualdade social. Vou mostrar para vocês essa imagem que eu mostrei na última aula, que é prédios luxuosos em São Paulo, e do lado temos uma favela grande, a famosa Paraisópolis. Em um prédio nós temos uma piscina para cada apartamento, ou seja, com vários metros quadrados, né, para uma família morar. E do lado temos uma favela onde várias pessoas moram dentro de uma casa muito pequena, diante de poucos metros quadrados. Essa aqui é uma grande amostra da desigualdade social que existe, que assola o nosso país. Como é que nós vamos medir, professor, a desigualdade social? Nós vamos medir a desigualdade social, a desigualdade de renda do Brasil, através de outras desigualdades, como a desigualdade de renda, a desigualdade aos acessos aos serviços públicos. Poucas pessoas têm acesso à qualidade de serviço público, outras não têm tanto. E, por exemplo, também o acesso à escola. Infelizmente, no Brasil, aí existe uma parcela da população que não sabe ler, que tem dificuldade ao acesso. Professor, mas como assim esse acesso, essa dificuldade à escola? Tem a criança que mora muito longe da escola, que não pode ir à escola porque não tem, por exemplo, transporte escolar. Isso também é um tipo de desigualdade. E isso tudo vai nos impactar em quê? Na desigualdade de renda do Brasil. E como é que eu vou medir essa desigualdade de renda? Como é que eu vou fazer isso, professor? Através do Gini. O que vem ser o Gini? Vou ler para você explicar o que é o Gini. O coeficiente Gini, por vezes chamado de índice de Gini ou razão de Gini, é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini. Foi ele que desenvolveu essa estatística que hoje nós conhecemos como índice Gini ou a razão de Gini, tá certo? E como é que eu vou ver isso, professor? É um pouco fácil, bem tranquilo. Imagine você em uma reta. Aqui no quadro tem uma reta, né? Uma reta que de um lado, eu vou tirar aqui o zero, que está em preto, e vou colocar ele em vermelho. Ó, o zero. Certo?
Ok. Do outro lado, eu vou colocar o 1 de azul. Professor, o que tem essa reta aí um pouco torta que o senhor fez? O que tem essa reta sobre isso? De 0 e 1. Ou seja, o Gini ele faz o seguinte. Um país que ele se aproxima mais de 0, ele é um país com a desigualdade baixa. Um país onde eu me aproximo mais de 1 é com uma desigualdade alta. Como assim, professor? Ou seja, imagine uma parcela da população de um país onde praticamente todos ganham o mesmo valor de salário. Digamos que em Rosário a população ganhe quase igualmente todos 5 mil reais por mês. Ou seja, a população de Rosário está mais próxima do Gini, está mais próxima aqui do 0. Ou seja, ela pode ter desigualdade? Tem, só que em menor quantidade. Agora imagine outro local, outro município, aonde, digamos, de 10 pessoas, uma pessoa ganha 6 mil reais, os demais ganham menos de um salário mínimo. Ou seja, há uma desigualdade de renda. Quando acontece isso, ele se aproxima mais do 1. Ou seja, há uma desigualdade, porque uma pessoa só ganha mais de 6 mil reais e as demais ganham menos de um salário mínimo. É a desigualdade de renda, ou seja, uma pessoa ganha muito e outras ganham pouco. Isso é a desigualdade de renda medido pelo índice, né? Ou pelo coeficiente do Gini, ou pela razão Gini, tá certo? Vamos aqui medir um pouco sobre medindo a desigualdade de renda no Brasil. Como é que isso acontece, professor? Como é que isso vai acontecer? Assim eu falei para vocês, o Gini também, ele vai medindo também aqui no Brasil por estado. E o estado menos desigual no Brasil é Santa Catarina, foi o que eu falei para vocês. Ou seja, nós vamos observar aqui, depois eu vou pedir para o câmera que ele vai aproximar um pouco lá, para mostrar aqui um pouco sobre o índice do Gini. Nós temos uma legenda. Quanto mais fraco for a nossa cor aqui na nossa legenda, ela é a menor desigualdade de renda no país. Quanto mais forte for a cor, é a maior desigualdade de renda, tá certo? Vou mostrar para vocês, vou falar um pouco sobre os maiores índices de desigualdade de renda no Brasil e dos menores. Ou seja, professor, o senhor falou, quanto mais forte for a cor, é a desigualdade de renda? Sim, é exatamente. O Ítalo vai aproximar para vocês vão observar aqui, ó. Ó, a cor mais forte, ela está entre 0,506 a 0,555. Professor, quais são os estados que estão nessa situação? Vamos lá. Será que o Maranhão está nele? Tá, gente. O Maranhão é um estado de desigualdade de renda e social muito grande. O Maranhão é um estado onde a desigualdade realmente... Quando se fala de desigualdade, infelizmente, o nosso estado ele está ali entre os primeiros colocados. E da desigualdade de renda não é diferente. O Maranhão, juntamente com a Paraíba, também no Nordeste, e o Distrito Federal são os dois estados, né? Maranhão e a Paraíba são os dois estados com mais desigualdade de renda, junto com o Distrito Federal, que está Brasília capital. Mas Brasília é tão rico, um estado tão rico, o Distrito Federal, só que infelizmente lá poucas pessoas ganham salários de maneiras muito alta e algumas pessoas ganham poucos salários. É isso que vamos conseguir medir a diferença da desigualdade de renda no Brasil. Professor, então fale um pouco aí sobre os estados que têm uma desigualdade social que existe, desigualdade de renda que existe, mas em pequena quantidade. Os que têm mais fraco, a cor mais fraca, entre 0,419 e 0,457. Quais são esses estados, professor? Nós vamos para o Nordeste, que nós temos também estados com essa desigualdade menor que a do Maranhão. O Ceará é um estado onde a desigualdade não é tão grande em relação quanto ao Maranhão. Outros estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que é o estado menos desigual do nosso país. Tá certo? Vamos continuar falando sobre desigualdade, né? E aqui, gente, no nosso mapa nós vamos observar que existem outros estados, né? Que estão entre 0,458 e 0,473, que são estados como Pará, São Paulo, Paraná. São Paulo é um estado tão rico, desigual desse jeito. São Paulo é um estado muito rico, mas lá tem desigualdade. Não quanto igual ao Maranhão, mas também existe desigualdade mais do que Santa Catarina. Vamos para o próximo. Desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Professor, esse assunto é evidência nunca caída? Não, porque infelizmente, gente, é um fator histórico a desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Como assim?
vem desde a nossa colonização, fomos colonizados pelos portugueses, e aí os portugueses trouxeram muitos milhões de negros da África, a sua maioria para ser escravos da população branca, é onde eles vieram o quê? A trabalhar realmente forçado para construir o Brasil. Dali vieram para a produção de cana-de-açúcar, depois o café, e assim vai. Mas, professor, eles não vão fazer 133 anos, dia 13 de maio, que eles foram libertos? Sim. Só que quando eles foram libertos, no dia 13 de maio de 1888, um pouco de aula de história, o que acontece? O Brasil, ele não se preocupou, por exemplo, em dar qualidade da educação para os negros, dar casa para os negros, dar serviço para os negros, não. Tá, eu assinei aqui, a Princesa Isabel assinou, mas tá bom, se virem. E aí, o que eles iam fazer? Eles foram trabalhar por pequeno salário. Daí continuou a desigualdade ainda deles, dos negros e brancos. E isso vem perseguindo até hoje. Por isso que existe a situação das cotas, que é para ver se isso é um fator de compensação em relação ao que os negros já sofreram no passado da nossa história, tá certo? Professor, mas existe desigualdade. E às vezes a justiça fala tanto sobre desigualdade, mas existe também só nesses pequenos escalão? Não. Por exemplo, o nosso STF, o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Quantos ministros passaram por lá que são negros? Eu dou 5 segundos para você acertar. 5, 4, 3, 2, 1. Passou, professor aqui, Juscelino acertou. Exatamente. Apenas um ministro do Supremo Tribunal Federal era negro e passou pelo STF. Que tinha que começar lá de cima, né? Pois é, apenas um. O nosso não houve, gente, não houve toda essa situação, né? E o STF é indicação, tá certo? Serviços negros nos serviços públicos, né? E os que são diplomatas no Brasil, brancos, 94,1%. E negros no Brasil, você vê que fica 5,9%. O STF, por exemplo, é um exemplo de desigualdade entre negros e brancos nos serviços públicos, né? Os diplomatas brasileiros, os grandes cargos brasileiros, estão em Brasília. Por isso que o Distrito Federal também é uma unidade federativa do Brasil que tem uma grande desigualdade de renda também. Vamos falar um pouco sobre a desigualdade, continuar falando sobre a desigualdade entre negros e brancos no Brasil. Por exemplo, bem aqui, parcela de brancos e negros e pobres, né? Que tem acesso, por exemplo, gente, a água, que tem acesso também a empregos, que tem acesso também à escola de qualidade, tá certo? Nós vamos falar um pouco aqui quem são os mais pobres e os mais ricos do Brasil. Por exemplo, essa parte mais escura, o verde mais escuro, vamos dizer que são a população branca, e o verde mais fraco é a população negra. Eles também vai colocar aqui, vai filmar bem direitinho para vocês entenderem. Por exemplo, bem aqui, ó, na população pobre e negra do Brasil, da população pobre e negra, da população branca e preta. Por exemplo, os mais pobres, de 100 pessoas mais pobres no Brasil, 75,5% negros. É um pouco impactante, né? Mas é. Dessa população, 23,4% é branca. Ou seja, professor, o senhor quer dizer o quê? Nós vamos vir aqui um pouco para o quadro, ó. Imagine que de 100 pessoas, nós temos 100 pessoas, tá certo? Dessas 100 pessoas, quase 76 delas brancas, errei, quase 76 delas negras, são pobres. Dos 100, por exemplo, digamos de 100 pessoas pobres no Brasil, 76 quase é negra e apenas 24 branca. É uma desigualdade? É, continua. E vamos nos mais ricos aqui também. Por exemplo, dos mais ricos, de 100 pessoas ricas no Brasil, 79,7% são brancas e 17,8% é negra. Então a gente observa que continua, vem se perdurando desde a época da escravidão e da colonização do Brasil. A desigualdade também sobre o acesso à educação no Brasil é muito grande. A mulher negra para a mulher branca. Por exemplo, quantos anos em média um brasileiro fica na sala de aula? No Brasil, a mulher negra 7,7 anos e o homem 7,2. Já a população branca, 9,1% das 9,1 ano para mulheres e 8,9 ano para homens brancos. Ou seja, a diferença entre
a mulher branca e a mulher negra de acesso à escola em quantidade de anos é mais de um ano e 6 meses. A diferença é muito grande, assim também como acontece com homem branco e homem negro. Pois é, gente, hoje nós vamos terminar nossa unidade 1 sobre a dinâmica populacional brasileira, que nós falamos durante essas 7 aulas, e foi muito bom, e eu peço para vocês acessar o canal do YouTube, assistam a TV, né, essa aula que vai passar, né, e também assistam as aulas no canal do YouTube da CEMED, para vocês reverem todas as aulas que foram trabalhadas sobre a dinâmica populacional brasileira, um conteúdo muito bom. Para o 4º ano, eu vou deixar aquela atividade. É uma roda de conversa com sua família. Fale o que aprendeu sobre o medinho da desigualdade de renda do Brasil. De renda, né? Renda não é renda, viu? E para o 5º ano, vocês vão lá no livro de geografia, nas páginas 32, 33, 35, 36 e 37, responder as atividades. Professor, é muita coisa. Não, são poucas coisas lá, viu? São poucas questões. E é a primeira vez também que o professor está passando a atividade, né? Do livro. Então, vamos lá. Vamos continuar. Deus abençoe. No próximo bloco, vamos trabalhar com a disciplina de História. E aí, meus alunos do 4º e 5º ano, no bloco passado trabalhamos com a disciplina de Geografia, agora vamos lecionar História, né? No nosso programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas, vamos continuar trabalhando com a nossa unidade 1. Hoje ela vai terminar, que é a formação dos povos, né? Depois de tantas aulas trabalhadas, hoje é a 7ª aula, nós vamos terminar a nossa unidade 1, que é a formação dos povos, né? Hoje nós temos aquela imagem do nosso arqueólogo trabalhando, pesquisando sobre a cultura, a história das pessoas que viveram no passado e também atualmente. Hoje nós vamos trabalhar com registros de memória, cultura imaterial. Cultura imaterial, professor, parece que me relembra aquelas construções que foram tombadas pela Unesco, né? Tombado pelo IFAM, é isso mesmo, né? Porque as pessoas vão pesquisando e algo uma vasilha, por exemplo, um utensílio que foi feito na pré-história, que ainda existe hoje, que foi pesquisado, encontrado pelos arqueólogos, né? Ele vira ali algo preservado, é cultura imaterial de um povo que viveu no passado, né? Por exemplo, isso de cultura de material de um povo que viveu no passado. Às vezes, por exemplo, nós temos o quê? Louças feitas de argilas, que foram feitas por povos que viveram há milhares de anos atrás, que depois de um tempo foram enterradas, que foram descobertas pelos nossos queridos arqueólogos. Aqui nós temos um exemplo disso, de louças, né? De jarras, de imagens, como se fossem pessoas sentadas também, né? E aqui também alguns tapetes. Os objetos, gente, eles nos ajudam a preservar, a estudar, a entender o passado do povo. Aí, professor, você vai voltar de novo para a história? Vou, porque é através ali do material, das ferramentas que o arqueólogo vai entender se era no período paleolítico da pré-história, que não era muito polido, se era ali no período neolítico, que é a idade da pedra polida, que ali a ferramenta mais polida, ou se era ali no tempo da idade dos metais. Tudo isso na pré-história, que é dividida da história a partir com o surgimento da escrita. Então, o estudo desses objetos que foram preservados do povo é que dá para nós entender como é que foi o passado de determinada população, tá certo? Vamos continuar a nossa aula aqui. Professor, você está me mostrando aqui a foto de um gato. O que isso tem a ver, né? O que vem ter a ver sobre essa foto de um gato, né? Porque, gente, aqui o gato é um exemplo, por exemplo, de um material realmente de um povo, que é cultura imaterial de um povo, por exemplo, do povo egípcio. Por quê, professor? Porque o gato, ele era dado como o quê? Fértil, de força, e realmente era considerado alguns como os deuses. Por isso que alguns gatos foram até mumificados. Professor, mas o que vem ser o processo de mumificação? É o processo empregado pelos egípcios da antiguidade para preservar os corpos após a morte. E o gato era isso. Ele era esse exemplo de fertilidade, de força. E eles também, alguns eram cultuados por alguns povos egípcios, tá certo? Porque eles representavam também alguma certa de divindade para eles. E quando você vai assistir algum filme do Egito, sempre vai ver ali a imagem de gatos. Essa aqui é uma imagem muito famosa,
que tem alguns museus também, né? Ali, quando olhamos essa imagem, nós automaticamente nos recordamos para o Egito, porque nós vamos ver isso sempre em filmes gravados ali, por exemplo, de múmias. Sempre vai existir estátuas de gatos, porque eles representavam força. E também representavam o quê? Que eles faziam parte do cotidiano dos egípcios que viveram há muitos e muitos, há milhares e milhares de anos atrás. Os hábitos e culturas, da cultura que virou objeto de cultura material. Por exemplo, o professor está me mostrando aqui a foto de uma árvore, é uma árvore cedro. Mas nós vamos explicar para vocês um pouco aí sobre o porquê disso aí, né? Porque, gente, a necessidade de sobreviver fez o homem transformar os elementos da natureza em cultura através do trabalho. Por que, professor, essa situação? Porque o homem, as construções arquitetônicas dos utensílios empregados em seus usos diversos, como cultivar alimentos, cozinhar ou se locomover, guardam as marcas de necessidades comuns e dos hábitos mais corriqueiros das populações. Vamos frisar aqui numa palavra-chave, necessidade. Foi a necessidade que fez o homem desenvolver. Foi a necessidade que fez o homem o quê? A deixar de ser nômade, a começar a desenvolver a agricultura, a ter um local fixo, a domesticar os animais. Por causa dessa necessidade, o homem deixou aquele homem que vivia ali por temporariamente e se fixou em um local, porque ele teve a necessidade de melhorar de qualidade de vida e assim ele foi fundando ali uma vila, daqui a pouco se transformaram em cidade. Então, a necessidade faz com que o homem ele faça ali do material, né, das hábitos do material daquele local transformar em hábitos e culturas. Por exemplo, aqui o professor está me mostrando uma árvore. Que árvore é essa? É o cedro, né? É a árvore cedro. Mas por que você está mostrando essa árvore aí? Porque ela foi muito usada pelos povos da Fenícia, que se situava ali na estreita faixa litorânea, próximo ao mar Mediterrâneo, perto ali, né, da Síria e do Líbano. E por que, professor, está mostrando a árvore cedro? Porque eles trabalhavam com comércio, principalmente comércio marítimo. E eles precisavam o quê? De uma árvore de lei de boa qualidade. E o cedro, que tinha abundância, eles desenvolveram, né, as embarcações, os famosos galés, onde eles transformavam nessa embarcação, né, nas embarcações, que eram os galés, e transportavam ali as suas mercadorias para outras cidades, estados da região ali do mar Mediterrâneo. Ou seja, porque ele detinha ali o comércio marítimo da região do Mediterrâneo. E o povo fenício, né, que viveu ali na região estreita ali do mar Mediterrâneo, perto do Líbano e da Síria, eles desenvolveram esse tipo de embarcação usando a madeira do cedro. Registro de memórias e escrita, né? A escrita, a gente representa o quê? O resultado de um processo de desenvolvimento da comunicação. Por quê? Porque houve essa necessidade de desenvolver a escrita. Mas como assim, professor? As pessoas, elas precisavam que, através da escrita, anotar, por exemplo, o que foi que ela vendeu. Então, alguns povos começaram a desenvolver o tipo de escrita através de desenhos, por exemplo, de animais, ou de alguns traçados em uma pedra, certo? E ali começou a se desenvolver o surgimento da escrita de alguns povos, né? E isso eles passaram a desenvolver também porque eles precisavam anotar o quê? A coleta dos impostos, né? Eles tinham essa necessidade de saber. Por exemplo, aqui, vou falar um pouco as pessoas que estão na minha frente. O professor Juscelino tinha que me dar R$100 de imposto por mês. Então, eu precisava anotar ali, né? Então, tudo isso foi um motivo para quê? Para mim desenvolver. Então, foi preciso anotar ali a escrita. Não, estou anotando ali quantidade, se ele me pagou ou não. E assim foi também com outras, né? Foi necessário que desenvolver a escrita com a necessidade, foi necessário desenvolver a escrita para saber quem estava pagando os impostos ou não. O Ítalo, por exemplo, se ele me pagou R$30, ele precisava me pagar. Se ele me pagou esse valor, eu anotava ali. Então, o povo daquela época desenvolveu um certo tipo de escrita, que nós vamos falar um pouco na frente, para dizer quem estava em dia e quem não estava. E tudo isso surgiu a partir da necessidade do povo. A necessidade é a palavra-chave, viu? Se cair em prova do professor colocar, você marque lá, correto, que não tenha medo que a nota, o 10 vem. Tá certo?
Diferentes tipos de escritas. Vou falar um pouco para vocês que eu falei no slide passado, né? Alguns povos desenvolveram a escrita, né? Veio o desenvolvimento da escrita devido à necessidade. Por exemplo, os sumérios. Qual foi o tipo de escrita que eles fizeram? Foi os cuneiformes. Fizeram ali eles, né? Sobre o tipo de escrita dos cuneiformes. Que era feita de argila com um objeto pontiagudo chamado cunho. Cunha. Tá aí o nome cuneiforme, né? Os egípcios eles fizeram que tipo de escrita, professor? O famoso hieroglifos, né? Como era feito isso? Era uma escrita sagrada realizada por escribas e sacerdotes e muito utilizadas nos túmulos, né, lá dos grandes faraós. Aí eu vou voltar para vocês e mostrar aqui o famoso gato, né? Que foi mumificado. Ele tinha uma escrita lá, né? Que era a famosa escrita hieroglifos do Egito. Dos maias era a escrita pictoglífica. Os maias foi um povo que viveu na América, gente, entre os séculos 3 e 10. Também criaram uma escrita por glifos, símbolos que representavam palavras, por isso sua escrita foi chamada de pictoglífica, tá certo? Já os fenícios, que foram aqueles famosos que construíram aquelas embarcações, né, através da madeira da árvore cedro, eles utilizavam um alfabeto que não tinham vogais, mas eles transformavam ali em palavras. Esse alfabeto dos fenícios foi base para a construção de quê? Do alfabeto grego, que logo, porque por sua vez, foi base para a construção do alfabeto que nós usamos hoje na língua portuguesa. Pois, gente, está chegando ao final a nossa unidade 1, a nossa última aula da unidade 1, que é a formação dos povos. Nós trabalhamos desde a primeira aula sobre a pré-história, né? Sobre o período paleolítico, neolítico, idade dos metais. Estamos trabalhando hoje sobre os diferentes tipos de escritas, né? Culturas e materiais. Nós vamos ter aquela nossa atividade para o 4º ano. Vocês vão se reunir em família e falar entre família o que vocês aprenderam sobre registro de memória, cultura e material. Já para o 5º ano, temos na página 31, 33 e 35 de história uma atividade. Então, Deus abençoe e não se esqueçam de assistir na TV e também depois ir lá no YouTube, no canal da CEMED. Até a próxima aula.